Olá, bem-vindos a mais um episódio do E2. Hoje vamos falar sobre vários assuntos relacionados com o mundo do trabalho e para isso viemos até à Corrente, um espaço de partilha cultural e criação artística em Arroios. No mundo do trabalho são utilizados vários métodos para exercer a profissão, sendo que o cowork é um dos mais utilizados em pleno século XXI. Foi na rua Passos Manuel que, em janeiro deste ano, nasceu este espaço. Para além de uma área privada com espaços de trabalho e ateliê, tem também uma zona comum aberta para a rua. A Corrente é um exemplo de um espaço ideal para trabalhar, fazer exposições ou até promover um pequeno negócio. O cowork assume-se assim como uma forma de trabalhar cooperativa, motivadora e criativa. A pandemia fechou-nos em casa e fez dos computadores e outros meios digitais os nossos melhores companheiros. Do escritório para casa, o teletrabalho passou a ser a única opção. No episódio de hoje, o repórter E2 vai-te mostrar de que modo é que o trabalho realizado através dos ecrãs afetou o mundo do trabalho nos dias de hoje. Olá Isilda, bom dia. Muitas novidades nesta sexta-feira, porque hoje, como sempre, é dia de edição de novos discos e temos muitos discos para ouvir neste domínio público. Daniel Bell foi um dos milhares de portugueses que se viram obrigados a trabalhar em casa durante a pandemia. De acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas, de abril a dezembro de 2020, mais de 15% da população portuguesa empregada esteve em teletrabalho. Por causa da necessidade de estarmos aqui, criámos uma série nova de capacidades que muitos não tínhamos e de possibilidades que não tínhamos explorado e aprendemos muito neste ano e meio. O confinamento em março de 2020 atirou-nos para casa sem aviso prévio. Numa sexta-feira às 4 da tarde foi-nos dito que já não regressávamos e muito rapidamente tivemos que encontrar soluções para continuarmos a fazer rádio a partir de casa. Houve aqui uma experimentação forçada, que nós chamamos assim, durante a pandemia, onde as pessoas, independentemente do seu grau de estar à vontade ou não com estas ferramentas, tiveram que se adaptar rapidamente. Creio que, na maior parte dos casos, houve uma grande adesão e acho que foi muito importante para que a maior parte dos serviços continuassem a ser providos às pessoas. O confinamento acelerou a transição digital da sociedade. Cidadãos e entidades viram-se catapultados para a utilização diária de novas ferramentas e para a adoção de métodos de trabalho que vieram alterar o paradigma social e laboral. Estas alterações provocaram mudanças, não apenas nas formas de trabalho, mas também na vida pessoal dos trabalhadores. O facto de ter agora um estúdio em casa e ter tornado independente essa minha capacidade de trabalhar a partir de casa permite-me, por exemplo, fazer uma outra gestão da minha vida familiar. O que esta nova realidade traz é uma maior liberdade ao ser humano. Portanto, o ser humano vai ter maior capacidade de controlar as suas ações. Apesar de trazer benefícios e possibilidades, o teletrabalho levantou também novos problemas. Fatores como a dificuldade em desligar do trabalho, o isolamento e a limitação da interação humana são alguns dos impactos mais negativos e que prejudicam as relações interpessoais dos trabalhadores. O meio onde eu trabalho é um meio muito dinâmico e eu aprendo muito com os sonorizadores. Se estiver lá com eles, a falar com eles e a vê-los trabalhar, esse contacto permanente é que acaba por nos transformar a nós em trabalhadores melhores, em profissionais melhores e sem isso a nossa evolução é muito mais difícil. A passagem para o digital acelerou o processo de automação do trabalho, ou seja, cada vez mais se verifica a substituição de algumas profissões por máquinas e novas tecnologias. O estudo Automação e Emprego em Portugal, da CIP, a Confederação Empresarial de Portugal, prevê que, até 2030, a automação elimine 1.100.000 postos de trabalho. Por outro lado, o crescimento económico promovido pela automação pode cobrir as perdas com novos empregos. Portanto, a automação começa, obviamente, pelas tarefas mais fáceis de ser automatizadas, que muito têm a ver com partes mais físicas e previsíveis, mas, obviamente, há também toda uma gama de outras tarefas um pouco mais complexas e cada vez é mais assim, à medida que a tecnologia aumenta, né, permite-nos automatizar tarefas cada vez mais complexas. Se há algum receio às vezes que a automação venha destruir postos de trabalho, é verdade, mas ao mesmo tempo também vem construir outros. E tipicamente o que está a fazer, o que estamos a verificar está a destruir não só postos de trabalho, mas funções de pouco valor acrescentado. Mas está a construir
funções e postos de trabalho de maior valor acrescentado. E é isto que nós vemos para o futuro. A automatização implica um certo perigo a alguns tipos de ocupação, ocupações principalmente que têm muito a ver com este caráter de tarefas repetitivas, previsíveis, físicas, que são mais fáceis de ser automatizadas. Portanto, este tipo de tarefas e ocupações são mais substituíveis com máquinas e com automação. E, portanto, estes são os empregos que estariam mais em risco. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, em 2019, 80% da população portuguesa entre os 25 e os 34 anos possuía competências digitais de nível básico ou superior. No entanto, no intervalo entre os 55 e os 64 anos, apenas 28,5% da população possuía essas competências. De acordo com a CIP, cerca de 700 mil trabalhadores vão precisar de requalificação profissional para conseguirem acompanhar o processo de automação. O problema da transição tem muito a ver com a forma como os responsáveis e as entidades públicas conseguirem fazer um programa de educação e de readquirimento de competências-chave para tal. Num nível geral, isto cria desigualdades sociais, porque o que significa que há de haver sempre uma parte da população mais residual que tem acesso a essa formação, que tem acesso a essa tecnologia e que pode ter rendimentos muito mais elevados porque as controla. E a maior parte da população não. E isso é mau para as nações porque depois no final do dia a implantação das novas tecnologias também é muito baixa. Portugal ainda tem uma grande parte da população, não os jovens hoje em dia estão a sair bastante capacitados das universidades e tanto é que são competitivos a nível internacional e muitos acabam por sair para fora do país. No entanto, existe toda uma franja da população que a qualificação ainda é muito baixa. E o que acontece é que é muito importante que esta franja da população não seja deixada para trás. As coisas vão ser diferentes do que são ao dia de hoje. E então é muito isso que é importante, é que a pessoa tenha essa atitude. Okay? Que se adapte, obviamente, à mudança e que hoje em dia há uma função que faz manualmente e que amanhã há um sistema automático que já faz automaticamente e a pessoa tem que encarar isto com a maior naturalidade e até como ponto positivo porque tira-lhe capacidade, ou tira-lhe carga de trabalho de cima, digamos assim, e dá-lhe capacidade para começar a fazer outras coisas. Apesar de a automação ser um processo cada vez mais avançado, continua a ser difícil desenvolver softwares que consigam imitar o comportamento humano. De acordo com o livro The Feeling Economy, quanto mais avançadas as máquinas em termos de racionalidade, mais o ser humano deve desenvolver as competências que se prevê que as máquinas não vão ser capazes de substituir, seja no trabalho ou na vida pessoal. Eu diria que há aqui dois mundos de competências. Um tem a ver com o lado do digital concretamente, competências que têm mais a ver diretamente com o digital, e a outra tem a ver com competências que têm a ver com soft skills, portanto, flexibilidade, criatividade, pensamento crítico, gestão de pessoas, né? Gestão emocional, e todas essas partes também foram muito importantes durante a Covid. Onde a automação encontrará sempre mais resistência, e isso são as tendências internacionais, tem a ver com áreas onde os chamados soft skills humanos são muito difíceis de replicar, portanto, esta transformação ou automação que se fala não é aquilo que nós vimos nos filmes do Exterminador Implacável, portanto, não é possível replicar tudo. Há uma série de áreas onde aquilo que tem a ver com capacidade de sensitividade humana ainda vai ser uma chave e são setores onde cada vez haverá um valor maior por esse fator humano. Tarefas intelectuais que nós desempenhamos como criatividade, decisão no momento, né, pensamento crítico, essas seriam, digamos, as de maior avanço de inteligência artificial, não é? Que podemos chegar. A digitalização e a automação do trabalho vieram para ficar. As empresas tendem a adotar estilos híbridos ao juntar o trabalho remoto com o presencial. Espera-se que no futuro sejam criados empregos mais estimulantes e reduzidos os mais repetitivos, que podem ser substituídos pela tecnologia. Produtividade é sinónimo de eficiência e uma das causas do sucesso. No Panorâmica de hoje, Mário Seitil dá-te a conhecer tudo sobre a produtividade no trabalho. Como é que se calculam os índices relacionados com a produtividade? Será que o maior número de horas significa maior eficiência? Vamos descobrir. O nosso convidado é licenciado em Psicologia, foi coordenador da Licenciatura de Gestão de Recursos Humanos na Universidade Lusófona, onde também já foi professor. É ainda presidente da Associação Portuguesa de Gestão de Pessoas.
Neste Panorâmica vamos estar à conversa com Mário Seitil sobre a relação entre a produtividade e a redução da carga horária dos trabalhadores. Mário, mais uma vez, aliás, muito obrigada por conceder esta entrevista e por ter aceitado o convite. Efetivamente, os países, as empresas e os partidos têm vindo a promover uma alteração do mercado de trabalho atual, do modelo de trabalho. O que é que este modelo implica na sociedade? Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, é um prazer falar desse tema, que é, aliás, um tema controverso, mas é um tema que está na ordem do dia, neste momento, das reflexões sobre as novas modalidades de organização do trabalho. Enquanto que antes as pessoas tinham que se adaptar completamente às características da máquina, agora temos as pessoas cada vez mais a utilizar as máquinas de acordo com a sua própria criatividade, com o seu sentido empreendedor, com o seu sentido de organização pessoal. Há uma valorização enorme da pessoa. E sabemos hoje que quando as pessoas libertam o seu potencial, libertam a sua criatividade, libertam aquilo que é mais genuíno e mais profundo nas pessoas, o seu trabalho é melhorado e atinge-se um nível de performance muito superior àquele que podemos atingir se eventualmente estivermos num universo onde somos controlados, onde temos menor autonomia, onde temos menor liberdade. Chama-se isto, no fundo, combinar os interesses da organização com os interesses da pessoa. Existe uma relação, procura-se uma relação de complementaridade. E para esse todo coerente é importante que a pessoa seja eficaz como profissional, mas também seja feliz como pessoa. E há uma relação virtuosa entre a eficácia profissional e a felicidade pessoal. E então, a reflexão vai no sentido de criar condições para que essa felicidade possa ser maior, possa ser mais intensamente vivida. É nesse contexto, então, que realmente se reflete hoje em, de algum modo, reduzir o tempo de trabalho para que a pessoa possa ter mais tempo e, sobretudo, mais energia para dedicar à família. O grande desafio não é trabalhar mais, é trabalhar de uma forma mais inteligente. E então, esta lógica da semana de 4 dias começou a ser pensada e está aplicada em vários países, no sentido de verificar até que ponto e em que medida é que, encurtando a semana de trabalho, encurtando o número de horas no trabalho, efetivamente isso tem uma repercussão positiva na produtividade. E relativamente a isso, nós não temos ainda uma consensualização total. Há resultados que evidenciam efetivamente que há uma relação virtuosa entre a redução do tempo de trabalho e até o aumento de produtividade, mas os dados que dispomos neste momento não nos permitem com segurança dizer que isso é mesmo assim. Considera então que os níveis de produtividade têm uma preponderância com os níveis de motivação? É importante perceber que hoje a gestão de pessoas é uma função empresarial e, como tal, nós não podemos esquecer-nos que uma empresa necessita de resultados. A reflexão que existe tanto a nível político como a nível empresarial é, de facto, saber se, pronto, por um lado, realmente conseguimos um melhor bem-estar subjetivo das pessoas, sem dúvida, mas vamos ver até que ponto isso é vantajoso também para as organizações. Isto levanta hoje vários problemas. Por exemplo, vamos eliminar um dia de trabalho. A eliminação do dia de trabalho pode ser um dia qualquer de trabalho da semana ou pode ser um dia fixo. Se for um dia de trabalho, digamos assim, de acordo com as necessidades da pessoa, vai ser uma coisa um bocado difícil de gerir. Seria mais fácil, eventualmente, se houvesse um dia em que ninguém fosse trabalhar, tipo à sexta-feira, fazer uma sexta-feira, não é? Aliás, Microsoft, enfim, chegou a fazer uma experiência dessas. Se todavia for um dia à escolha da pessoa, como já foi também experienciado em alguns países, em algumas empresas, isso realmente é complexo. É fácil aí, porque funcionando na base da confiança, essas coisas acabam por ser geridas com equilíbrio e com, sobretudo, com pessoas que têm interiorizado a ideia de que nem gostam muito de trabalhar, gostam muito do que fazem, entregam-se e entendem que a sua missão não é simplesmente cumprir uma função, mas dar um contributo. Em que setores é que pode ser viável aplicar este modelo de 4 dias laborais? E o que é que os difere dos outros demais setores?
Eu penso que, bom, a minha resposta é direta, não é? São os setores. Os setores enfim, de empresas mais flexíveis, desde logo as empresas de software, enfim, empresas que têm efetivamente uma estrutura menos pesada, empresas que têm uma estrutura mais matricial, empresas onde há uma cultura de autonomia. E, portanto, se nós tivermos, por exemplo, uma empresa fabril de grande produção com uma estrutura pesada, evidentemente é muito mais difícil aplicar a semana de 4 dias ou qualquer outro mecanismo de maior flexibilidade do trabalho do que numa empresa que tem uma estrutura muito mais light, uma estrutura muito mais ágil. Hoje, aliás, fala-se na agilidade organizacional. O Código de Trabalho atual consegue moldar-se e assegurar os direitos de todos os trabalhadores que pretendem seguir um horário laboral de apenas 4 dias semanais, por exemplo, a nível do salário, dos dias de férias, da licença de paternidade? Se nós quisermos avançar de uma forma mais generalizada para uma semana de 4 dias, temos que adaptar efetivamente a legislação laboral a esse processo, que aliás já sofreu uma adaptação relativamente ao teletrabalho. Portanto, tudo isto vai efetivamente desafiar e por isso este assunto está em discussão. Mas, por exemplo, mudar o calendário de trabalho para 4 dias semanais não iria representar um peso financeiro para as empresas? Bom, boa pergunta. Há empresas que indexam o salário à redução do número de dias. Mas isso não é caso único, porque já há muitas organizações que mantêm a remuneração, não mexem na remuneração e atuam muito mais ao nível justamente da redução dos dias de trabalho por semana. Para uma pessoa que tem um salário muito baixo, vamos pedir a essa pessoa, vamos perguntar a essa pessoa se ela aceita reduzir o seu salário para reduzir o número de dias de trabalho. Qual vai ser a reação da pessoa? Que estratégias é que podem existir para as pessoas e gerirem de forma correta o seu tempo? Autonomia, mestria e propósito. O que é autonomia? É isso mesmo. A pessoa ter a capacidade de tomar decisões suas no exercício do seu trabalho. A mestria, mastery, é a vontade que cada pessoa tem de ser melhor a cada momento relativamente a uma área que valoriza. E, finalmente, o propósito. Hoje o propósito tem um lugar absolutamente determinante nas filosofias e nas práticas de gestão. Cada um de nós tem um sentido de propósito individual. E a grande aposta que as empresas devem fazer é tentar realizar esse alinhamento entre o propósito da pessoa e o propósito da organização. Na sua opinião, podemos esperar uma mudança global nas regras de funcionamento das relações de trabalho? Acredito que esta tendência é uma tendência inexorável e não volta para trás. E, portanto, poderá acontecer mais cedo ou poderá acontecer mais tarde. Nós estamos a viver uma profunda revolução ao nível da concepção do trabalho e ao nível das formas de organização de trabalho. Isso vai encaminhar-nos para um futuro onde seguramente as pessoas serão tratadas com mais dignidade, serão tratadas como pessoas e onde as pessoas finalmente conseguirão realmente entender e perspectivar e sentir que o desenvolvimento da organização onde estão faz parte fundamental do seu desenvolvimento como pessoas. Agradeço mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer. O que é um recibo verde e um trabalhador independente? Para que serve o Código do Trabalho? Os conceitos associados ao mundo do trabalho podem-nos trazer algumas questões. No CTT Explica de hoje procuramos responder a essas questões e desmitificar os direitos e os deveres dos trabalhadores. Nos últimos anos, o mundo do trabalho tem-se feito alterações nas dinâmicas de funcionamento. Algumas das mudanças passam pela automação e digitalização do trabalho, pela flexibilidade nos horários e pelos novos espaços laborais. Apesar da forte reorganização, ainda existem questões que precisam de ser esclarecidas. Os estudantes do ensino superior veem-se muitas vezes obrigados a procurar um emprego em período de aulas. Os contratos a part-time costumam ser a solução. Mas afinal, qual é a diferença entre part-time e full-time? Penso que o part-time são algumas horas do dia, não o dia inteiro. Full-time é um horário completo. Difere é a quantidade de horas feitas pelo colaborador ou funcionário. Há no fator tempo que se encontram as principais diferenças. O contrato a full-time estabelece, segundo o Código de Trabalho, um horário de pelo menos 40 horas semanais. Já o part-time
apresenta condições de trabalho semelhante, mas com uma carga horária mais reduzida. O trabalhador a tempo parcial apresenta as mesmas condições e regalias que um trabalhador a tempo inteiro, mas com vencimento proporcional ao tempo de trabalho. E quando não se tem um contrato, qual é a designação de alguém que não tem um vínculo laboral com a entidade para a qual trabalha? Não sei. Não faço ideia. Vou dizer desempregado. Desempregado, não. Um trabalhador por conta própria, portanto, freelancer. Penso que seja freelancer. Neste caso, designa-se por trabalhador independente ou freelancer. Estes profissionais trabalham de forma autónoma ou por conta própria, sem exclusividade e sem rendimento fixo. Prestam serviços em troca de uma remuneração e têm um enquadramento fiscal próprio. Os trabalhadores independentes não têm um vínculo contratual com terceiros. Mas será que podem trabalhar em todas as áreas que quiserem? Eu penso que sim. Talvez sim, penso que sim. Eu acho que um trabalhador independente não pode trabalhar em todas as áreas porque há certas profissões que são exigidas algum tipo de estatuto para pertencer a uma ordem de não sei o que é, por exemplo, a ordem de advogados ou dos médicos ou o que for. Embora trabalhem de uma forma mais flexível do que um trabalhador dependente, os freelancers, por não estarem sujeitos a um contrato, têm de registrar a sua atividade nas finanças. O primeiro passo é escolher o seu Código de Atividades Económicas, CAE, que classifica a área em que podem trabalhar. Assim, passam a poder exercer qualquer tipo de serviços, de acordo com o seu CAE. A partir desta comunicação às finanças, os trabalhadores independentes passam a poder emitir faturas. Sabes como se chamam? Não faço a mínima ideia. Eu acho que é o IRS, não sei. O recibo verde, não sei, a partir deve ser isso. O recibo verde é uma declaração fiscal que confirma a recepção de um valor em troca de um bem ou prestação de um serviço. Está assim associado ao modo como um trabalhador independente consegue faturar a sua atividade e comunicá-la às finanças. Que impostos e pagamentos estão associados à atividade independente e à emissão de faturas? Não sei. IRS e o IVA. O IVA, o IRS. Como qualquer trabalhador dependente, também os independentes têm obrigações fiscais para com o Estado. Ao abrir e exercer atividade, os freelancers ficam sujeitos ao pagamento do IRS e do IVA. O IRS tributa a maioria dos rendimentos dos cidadãos, enquanto o IVA corresponde ao Imposto sobre Valor Acrescentado. Estas são as principais obrigações fiscais com que qualquer trabalhador independente tem que se preocupar, embora os valores associados estejam sempre dependentes dos rendimentos, havendo até, em alguns casos, lugar à isenção do IVA e do IRS. Para além destes impostos, há também uma outra contribuição obrigatória, a da Segurança Social. Sabes o que é? A Segurança Social, basicamente, é uma entidade que atribui subsídios às pessoas, faz os descontos. A Segurança Social é um mecanismo que nos permite, ou que permite ao Estado, criar uma espécie de uma bolsa que cubra todas as necessidades de cada cidadão. A Segurança Social é um sistema que se baseia no princípio de proteção de todos os cidadãos. Os rendimentos dos trabalhadores dependentes, independentes e empresas são deduzidos, de modo a criar um fundo que dá resposta a situações como o desemprego, pensões, salário mínimo ou cuidados de saúde. Os valores descontados para a Segurança Social diferem, de acordo com a modalidade do vínculo laboral. No caso dos trabalhadores com remuneração fixa, há o valor mínimo que podem receber pelo seu trabalho. Estás a parte de qual é o salário mínimo para um trabalhador a tempo inteiro em Portugal? Acho que é 500 euros, não sei. Penso que seja à volta dos 600, 650 euros. Não sei ao certo. 660? O salário mínimo neste momento são 665 euros. 665 euros. Em 2021, o salário mínimo em Portugal é de 665 euros mensais brutos. Este valor é definido anualmente pelo Governo em funções e pelos seus respectivos parceiros sociais e representantes do setor privado. No entanto, nem todos os países têm um valor fixo mínimo. No caso da União Europeia, o país com o salário mínimo mais elevado é o Luxemburgo, com um valor a rondar os 2.200 euros mensais brutos. Mais cedo ou mais tarde vais acabar por receber um salário, pagar impostos e fazer descontos para a Segurança Social. Tudo rotinas de um trabalhador. Mas agora que já sabes de algumas noções sobre o mercado de trabalho e algumas das suas particularidades, não te assustes quando ouvis falar sobre obrigações fiscais. Afinal, são os teus direitos e deveres enquanto trabalhador que estão em jogo.
Com o regresso ao trabalho presencial, está na hora de voltar à normalidade. O episódio de hoje chegou ao fim. Voltamos para a semana com novidades. Entretanto, não percas os nossos conteúdos exclusivos. Acompanhe-nos no Instagram e no Facebook em e2.esques e no YouTube também em e2esques. Tenha uma boa semana!